nos conhece, um Deus que conhece o nosso levantar e o nosso deitar. Diz a tua palavra que de longe, Pai, tu conheces os nossos pensamentos. E vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Nesta noite, Pai, que haja, Pai, a unção, que a revelação nesta noite esteja patente em nossos corações. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra. Ministra, Pai, uma vez mais em nossas vidas. É a nossa oração, é a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. A igreja está certa. Eu vou devagar, meu filho. A garganta está falhando. Não vi que a garganta muito, não. Não sei se foi. Não sei se bebi uma água gelada no começo aqui. Não sei se foi isso, mas vamos lá. Nós temos lido um texto. Esse texto é muito conhecido acerca desta mulher. Mas Deus colocou algo no nosso coração pelo que esta mulher passou. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, que você tem passado, não conheço a todos, conheço alguns, né? Mas o que esta mulher estava passando. É um texto muito conhecido, mas nós vamos aprender um pouco sobre o milagre com esta viúva. Há uma diferença, parece que eu já coloquei aqui em uma das mensagens que nós ministramos, há uma diferença de quem precisa de milagre e quem quer milagre. Quem nesta noite precisa, pode ser quem precisa de milagre nesta noite. Quem precisa? Nem todos precisam. Quem precisa do milagre? Vai dizer só quem precisa. Amém. Agora, quem quer este milagre que você precisa? Quem quer? Pastor, parece que a pergunta é a mesma. Não é a mesma. Existe um pastor dos Estados Unidos, ele já não amigo do Senhor, na década de 70 para 80, e esse pastor era muito usado na área da cura, muito usado. E através de suas mãos, Jesus curava muitas vidas. Ele era muito usado na área da cura. E uma certa feita ele foi estar pregando numa convenção, e ao chegar lá ele se depara com uma mulher que está saindo do carro. E quando esta mulher está saindo do carro, ele vê quando o seu esposo sai rapidamente e abre a porta para a sua esposa. Ele acha o gesto bonito, o gesto educado, e diz que jovem educado, era um jovem, né? Mas quando aquela menina se retira do carro, ele vê que não era apenas uma educação. Ela era paralítica, estava na cadeira de roda. Então havia necessidade dele abrir a porta para se locomover. E ele, como era muito usado na área de milagre, ele falou: eu já vou entrar nesse congresso debaixo da graça. Ele falou: Jesus já vai marcar esse congresso, eu já vou entrar com essa mulher pulando, já vou operar o milagre aqui. E ele era muito usado nessa área. E quando ele foi orar por ela, ele disse: minha filha, eu vou orar e Jesus te cura agora. E ela sabia que ele era muito usado na área da cura. E ela disse para aquele pastor: eu até preciso de um milagre, mas a diferença é que eu não quero. E ele se assustou com o que aquela moça falou. Por quê? Ela falou: eu precisava levantar, eu queria levantar essa cadeira e ser curada para que o nome do Senhor fosse glorificado. Mas eu não quero este milagre. Por que ela não queria um milagre? Interessante. E aquele pastor ficou preocupado: por que ela não é? Quem não quer milagre? Ela não queria. E ele perguntou: por que você não quer? Ela falou: porque eu trabalhei com esse homem, eu casei com esse homem, e minha vida todinha eu trabalhei. Esse camarada que meu marido nunca fez nada na vida, nunca fez. Eu sou um empresário e tudo que ele tem foi eu que o dei. Tudo que ele tem foi eu que o dei. E eu fui acometida dessa enfermidade. Eu não tinha problema nas pernas. E agora, até eu morrer, ele vai empurrar essa cadeira. Eu não quero ser curada. E aí, irmão, nós vamos entender que esta mulher não estava somente fisicamente enferma, mas estava também enferma a sua alma. E aqui nós deparamos com uma mulher, depois vocês vão entender por que eu coloquei isso. Esse pensamento que é acontecido, já o homem já disse: pastor, já dorme no Senhor. E nós vamos entender, irmão, que esta mulher, o versículo primeiro, deixa eu dar uma ilustração primeiro, olha só. Vamos juntos, não gostaria que os irmãos deixassem pregar, está complicado, está doendo um pouquinho, mas vamos lá. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Nós vamos entender, esse texto é bem claro, que o seu marido, o marido desta mulher, era um dos filhos dos profetas. Se você ler outro texto, você vai ver que ele também era seguidor de Eliseu. Era um homem que somente não temia Deus, mas também acompanhava Eliseu. Mas a Bíblia diz que ele morre. E ela vai dizer: olha só, o teu servo de quem? De Eliseu. Ela vai dizer: o teu servo morreu. Por quê? Era um homem que servia a Deus, mas também era servo de Eliseu, morreu. E tu, Eliseu, sabe que o teu servo, quer dizer, o marido dela, temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Nós vamos entender, o primeiro pensamento, nós vamos entender que esta viúva, ela padecia de
3 dificuldades. Quantas dificuldades? 3. Ela precisava de 3 grandes milagres. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas esta mulher precisava de 3 grandes milagres. O primeiro milagre, irmão, era um problema que ela tinha de ordem emocional. O versículo 1 nos mostra isso. Havia ficado viúva, ou seja, estava triste, amargurada, ferida de luto, por perda do amor da sua mocidade. Então esta mulher, a primeira dificuldade desta mulher, ela tinha uma dificuldade, ela tinha um problema de ordem emocional. Ela vai dizer, olha, meu servo morreu, e agora querem levar meus 2 filhos. Imagina o que é isso. O marido desta mulher morre, e agora ela só tem 2 filhos. E o credor quer levar os 2 filhos. Vamos pensar, irmão, uma mulher está viúva, e agora tem 2 filhos. A única esperança dela está depositada nos 2 filhos. E agora o credor quer levar os 2 filhos. Então essa mulher já era uma mulher que estava de luto. Uma mulher que estava passando por ordem emocional. Se você estudar a história dessa mulher, você vai ver que ela era casada com o mesmo homem desde a sua mocidade. Então agora ela estava sofrendo de ordem emocional. Então a morte tem o poder de estabelecer nas famílias, marcar a sua vida que não se apaga. A morte tem esse poder de trazer marca que não se apaga nunca. As feridas são saradas, mas as marcas de uma morte ficam. E esta mulher já estava marcada, estava de luto. E o outro problema desta mulher era de ordem financeira. Ela vai dizer, veio o credor a levar meus 2 filhos, porque o marido não deixou uma dívida. Todos nós temos as nossas dívidas, só que agora o marido morre, e além de deixar a mulher de luto, ele deixa uma dívida para esta mulher pagar. E esta mulher não tem como pagar esta dívida. Então havia também nesta mulher um problema o quê? De ordem financeira. Primeiro, ordem emocional. Segundo, ordem financeira. Interessante, irmão, que pela lei de Moisés, se nós temos a lei de Moisés, nós vamos ver que a lei de Moisés diz o seguinte: se uma pessoa é devedor e o seu marido deixa algo a pagar, pela lei de Moisés, o credor tem o direito de receber a dívida que foi deixada. E se essa pessoa não tem o que pagar, o credor tem direito de levar os filhos para ser escravo. Então essa mulher, havia outro problema na vida desta mulher, de ordem jurídica. Ninguém poderia defender esta mulher, porque essa mulher chega diante do profeta com um problema de ordem emocional, de ordem financeira e também de ordem jurídica. E agora o que o profeta vai fazer? O profeta também conhecia a lei e sabia que o credor tinha todos os direitos. Esse o credor era ruim? Não. A lei dizia isso, ele poderia, ela tinha que pagar a dívida. Se não pagar a dívida, ela tinha que entregar os filhos, e ela tinha filho. Então nós vamos ver, havia também um problema de ordem jurídica, já que a lei dava cobertura ao credor. Então era uma sentença dada, uma sentença resolvida, não carecia de estabelecer tribunal, ou seja, a lei era clara na sua determinação, porém ela havia acabado de perder o marido, e ver o credor levar seus 2 filhos, é morte consciente. Essa mulher não aguentaria o tamanho da dor. Mas a diferença, irmão, que essa mulher tinha um problema então, de ordem emocional, financeira e jurídica, mas ela foi ao homem de Deus. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Talvez seu problema é de ordem financeira, talvez também é de ordem emocional, quem sabe de ordem jurídica, com um problema na mão do advogado, na mão do juiz, mas você veio ao lugar certo, porque o Deus da provisão e o Deus da resposta está aqui nesta noite. Esta mulher, a diferença dela é que ela ficou frustrada, mas não decepcionada. Sabe por quê? Ela sabia que havia um escape. E é interessante, irmão, que nós vamos entender, eu coloquei um pensamento aqui, que nós vamos aprender um pouco com esta mulher. A mulher nos dá uma lição. A Bíblia mostra a lição que esta mulher nos dá. A lição, em primeiro lugar, ela vai ao lugar certo. Ela clama ao homem de Deus, sucessor de Elias. Não vou falar dele, todo mundo conhece, Eliseu, sucessor de Elias, que deitava água sob as mãos de Elias. Mas interessante que o texto vai dizer, o versículo 2, olha o que é interessante, já vimos o que essa mulher fez. Agora olha o que ele vai dizer, olha só, olha o que Eliseu faz para falar com esta mulher. A primeira palavra de Eliseu com esta mulher. E Eliseu lhe disse, o que eu hei de fazer? Irmãos, para pensar. A mulher vai ao profeta e fala com o profeta assim, olha, meu marido morreu, e tu sabe que meu marido temia o Senhor, e agora o credor está batendo na minha porta, e
e quer levar meus 2 filhos. O que tu vai dizer, Eliseu? Eliseu não dá resposta. Eliseu faz uma pergunta. Eu não vou entrar aqui, porque o tempo não vai deixar. Uma vez Jó não entende nada. Jó começa a não entender nada que estava acontecendo. E muitos criticando Jó, muitos se levantando contra Jó. E Jó cheio de questionamento. E o Senhor também me faz pergunta: Jó, onde estava tu quando eu formei o mar? Onde estava tu, Jó? O Senhor não deu resposta para Jó, mas ele fez pergunta. Imagina o que é isso, você querendo resposta e Deus lhe faz pergunta. Aí Eliseu foi lá, e Eliseu lhe disse: o que eu hei de fazer? Sabe por quê? Eliseu olha para ele e fala: eu sou profeta, mas uma coisa é certa, eu não tenho dinheiro para pagar a tua dívida. A lei de Moisés é clara, os seus filhos, vai embora mesmo. Eu não tenho dinheiro para pagar a tua dívida, porque se ele tivesse era fácil, ele dava o dinheiro e resolvia o problema da viúva, mas ele não tem dinheiro. Então ele entende: olha, eu não tenho dinheiro para pagar a tua dívida. E a lei de Moisés dá todo direito ao credor. Ou seja, eu não tenho o que fazer. Aí ele pergunta: o que eu hei de fazer? Já pensou? Ele fala para a mulher: o que eu hei de fazer? Imagina o que é isso, irmão. Fala o profeta, já o pregador, o que eu hei de fazer? É Deus. Aí sabe o que o profeta vai dizer, irmão? Ele vai revelar algo lindo para nós. Dize-me o que tens em casa. Sabe o que o profeta fala para a mulher? Em outras palavras, vamos analisarmos no texto aqui. Sabe o que ele estava dizendo? O milagre que você precisa está dentro da sua casa. Glória a Deus, aleluia. Casa, irmão, tem 2 sentidos na Bíblia. Primeiro é o nosso lar, é a nossa família, o milagre está lá dentro. E o outro, irmão, casa somos nós. Templo e morada do Espírito Santo. Deus quer usar as nossas vidas para operar milagre. E nós estamos pensando: o que eu hei de fazer? Aí o profeta pergunta: o que eu hei de fazer, mulher? A lei dá todo direito ao credor, e eu não tenho como pagar a tua dívida. Mas tem uma coisa: o que tem na tua casa? Atenção, irmão, o que tem na tua casa? O que tem lá dá para produzir milagre? O que tem lá vai glorificar o nome do Senhor ou não? Então declare o que tens na tua casa. E aí, irmão, é tremendo. O que tem na tua casa? Nós somos a casa, nós somos a igreja, né? Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós vamos ver, irmão, que o que o profeta faz é interessante, que ele usa exatamente o que ela tinha. O que tens em casa? Aí ela disse: tua serva não tem nada em casa. Aí ela deu uma parada: senão um pouquinho de azeite. Sabe o que faz fazer a diferença, irmão, nesses últimos dias? É o azeite. Meu Deus! Ela diz: tua serva não tem nada em casa. Pastor, Deus sabe que eu não tenho nada. Eu falo que você tem um pouquinho de azeite nesta noite. E é esse pouquinho de azeite, lá mandou uma subcanta. É esse pouquinho de azeite, irmão, que vai gerar um milagre para a nossa vida. Ela vai dizer: declara-me o que tens na tua casa. E ela fala: tua serva não tem nada em casa, senão um pouquinho de azeite. Aí você pergunta: o que é um pouquinho de azeite, irmão? Você não tem noção, mas eu vou te dar uma noção nesta noite. Talvez você não tenha noção, eu vou te dar uma noção nesta noite. O que representava o azeite nessa época? Aí você vai falar: pastor, o azeite era para a consagração do profeta. O azeite era para isso, o azeite era para muitas coisas. Mas vou te dizer, naquela época, desta mulher, escute o que eu vou falar. O azeite era o elemento mais precioso que havia naquela época. Vou te provar com alguns textos, não vamos ler, mas vou falar só os textos para você guardar. Quando você vai em 2º livro dos Reis, quando você vai em 2º livro das Crônicas, do capítulo 2 ao capítulo 8, você vai ver como o azeite valia. A Bíblia diz que Salomão comprou ouro fino de Ofir. A Bíblia diz que Salomão comprou prata da Arábia. A Bíblia diz que ele comprou marfim e cedro no Líbano. A Bíblia diz que ele comprou mão de obra especializada em Tiro. A Bíblia vai dizer que ele comprou cavalos de raça no Egito. Repita comigo, irmão: ouro fino de Ofir, prata na Arábia, marfim e cedro no Líbano,
mão de obra especializada em tiro, cavalos de raça no Egito. Sabe por que Salomão pagou isso aí? Com azeite. Imagina o que é isso. Ele compra cavalo de raça e paga com azeite. Ele compra mão de obra especializada em tiro, tudo lugar longe, e paga com azeite. Ele compra marfim e cedro no Líbano e paga com azeite. Ele compra prata na Arábia e paga com azeite. Ele compra ouro fino em Ofir e paga com azeite. E o Senhor usa o profeta e pergunta: mulher, o que tu tem em casa? E ela fala: tua serva não tem nada, senão um pouquinho de azeite, ou aqui uma botija de azeite, algumas traduções, um pouquinho de azeite. Presbítero Leandro, onde o senhor quer chegar? Vou chegar agora. Escuta o que eu vou te falar nesta noite. Esta mulher tinha um problema financeiro, um problema emocional e um problema jurídico, só que tinha azeite. Faltava dinheiro, a pressão estava grande, o problema era emocional, o problema era financeiro, o problema era jurídico, mas fazia diferença, sabe por quê, irmão? Um pouquinho de azeite. E aonde tiver um pouquinho de azeite, irmão, é aí que o Senhor vai operar um milagre. O Deus que nós servimos não precisa de muito. Deus não precisa de muito para operar. Ele pergunta a Gideão: Gideão, quantas pessoas tem? Gideão, todo bom, vai aos benjamitas? Vou, deixa comigo, Senhor, nós vamos vencer isso fácil. Ele olha para o exército, 33 mil. Gideão, tem muita gente. Bom, Gideão queria ir. 33 mil. O Senhor fala assim: faz o seguinte, manda os covardes voltar para casa. Covarde sempre volta, nunca avança. Aleluia. Covarde, quando vê a barreira, ele falou: opa, até aqui eu fui, agora eu volto. Aleluia. Deus não tem compromisso com o covarde. Ele fala: Gideão, manda aí. Eu não sei qual foi a música, mas a letra é essa: os covardes voltam para casa. Quantos que voltaram, irmão? 22 mil covardes. Em 33 mil, 22 mil volta. Aí Gideão fala: agora complicou, agora só tem o quê? Quantos que a gente tem agora? Hã? Quantos, irmão? Oh, meu Deus, matemática está ruim, fugir logo de matemática aí. Tinha 33. Voltou quantos? Então quantos que ficou? 11 mil. Aí Gideão agora já treme na base. Aí só fala: Gideão, tem muita gente aí. Ainda tem muita gente, Gideão. Senhor, eu tinha 33 mil, só tem 11 agora, nem a metade eu tenho. O Senhor está dizendo que tem muita gente aí. Manda eles descer o rio e beber água. E aí quando bebe água, o Senhor falou: separa os 300. Imagina o Gideão: perdi mais 300. O Senhor falou: é com esses 300. Sabe por quê? Quando eu der a grande vitória, o povo não vai dizer como foi o seu gasto. Porque fosse 33 mil, irmão, ele vai dizer: foi igual a 300. Agora não. Agora só tinha 300. Sabe por quê, irmão? Deus não conta com quantidade, Deus conta com qualidade. Deus prefere um exército de 300 cheio de azeite do que 33 mil sem nada. O que vai fazer diferença não é o azeite. Tem que adianta 33 mil que não tem azeite, agora 300 tinha. E aí nós vamos ver o valor do azeite. E aí ele diz para aquela mulher: mulher, versículo 3, olha o que Eliseu fala então. Então disse ela: vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Versículo 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Versículo 5. Partiu, pois, dele, olha a obediência, ó. Para mim não dá, para mim já foi, olha a obediência, obedeceu a voz do profeta. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, do jeito que ele falou isso, sobre seus filhos, e ele trazia as vasilhas e ela enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me aí uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha. Então o azeite parou. Conforme as vasilhas foram cheias, ela foi separando. A Bíblia não fala, mas diz que vasilha vazias, e não poucas. Então foi muita vasilha. E foi enchendo. Enchia de azeite, ela chegava para o canto. Enchia de azeite, meu filho traz mais. Meu filho fala: mãe, acabou a vasilha. E a Bíblia vai dizer que o azeite parou. O azeite nunca acaba. Aonde tiver vasilha, irmão, o azeite vai descer.
Deus. Aonde tiver vaso, tem azeite. Glória a Deus. E quando tinha vaso, tinha azeite. Mas quando acabou o vaso, aí a Bíblia diz que o azeite parou. Aleluia. O azeite nunca acabou. Pode viver escassez de tudo, mas quando eu falar escassez de azeite, nunca vai ter. Aleluia. Só tem quem Glória quer. a Deus. Porque a Bíblia diz, irmão, que o véu foi rasgado de alto a baixo. E nós temos livre acesso. Na época passada, Deus dava por mentira. Hoje não. Hoje é o derramado do Espírito Santo. E diz que as vasilhas foram cheias e ela separou. E quando ela separa, irmão, ele fala para aquela mulher agora: vai, bota o 7. Vai, então disse ela. E eu fez saber ao nome de Deus e disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos fechar aqui, irmãos. Esta mulher chega com um problema emocional, um problema jurídico e com um problema financeiro. Se você continuar estudando, a Bíblia não fala, mas se você ver a história desta mulher, sabe o que essa mulher se tornou? Sabe o que essa mulher se tornou? Uma das maiores empresárias de Israel. Sabe por que ela se tornou? Porque irmão, todo mundo que queria azeite ia comprar com quem? Com ela. Ela não tinha uma vasilha, ela tinha vasilhas cheias de azeite. E só não encheu mais porque não tinha vasilha. Aí você vai dizer: pastor, o que significa isso? Sabe o que significa? O azeite no dia de hoje simboliza o Espírito Santo. Pode faltar dinheiro, pode vir problema emocional, pode vir problema espiritual, pode vir problema que for. Mas se você estiver cheio, você vai vencer. E essa mulher agora não tinha pouquinho não, ela estava cheia do azeite. E a Bíblia diz: paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivem do resto. Se nós continuarmos a história de Israel, diz que esta mulher viveu a vida todinha até a sua morte, sendo uma empresária. Sabe como? Vendendo azeite. Eu não sei o que você precisa aqui nesta noite, mas uma coisa eu vou te dizer: não pode faltar na tua lamparina azeite. Porque se não tiver, pastor, mas tem pouquinho azeite. Essa mulher tinha muito? Tinha pouquinho. Tinha pouquinho. Irmão, com azeite, Salomão comprou tudo que podia comprar. Mas vamos ver o que ele compra aí. Quando eu falei ouro, fino, prata, marfim do cedro do Líbano, mão de obra especializada em cavalo de raça. Porque ele tinha azeite. E esta mulher agora, o que não falta na vida dela é azeite. Pode pedir o que você pedir para Deus. Tem que pede carro, tem que pede casa própria, pode pedir. Todas essas coisas, irmão, não levam azeite. Mas como que eu vou dizer? O azeite te leva a tudo isso. Porque o que não pode faltar na nossa vida é azeite. E nesta noite Jesus quer encher a tua botija de azeite. Também você está dizendo: presbítero, eu entrei aqui, mas eu não tenho nada. Eu vou te dizer que um pouquinho você tem. Sabe por que você tem? O Espírito Santo que já entrou na tua vida. Você já aceitou Jesus? Então tem azeite aí. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus.